pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos. Lembrando que no primeiro tópico nós falamos de uma introdução, no segundo esboçamos um pouco sobre os princípios e estamos no tópico de número 3 sobre a formatação dos contratos. Dentro dessa formatação, já ventilamos a primeira etapa, a primeira fase, chamada de fase das chamadas tratativas, pontuação ou, por demais, negociações preliminares, onde nós temos uma proposta não formalizada, razão pela qual não vincula as partes, e adentramos na segunda fase, onde estamos debruçados e onde estamos aí, obviamente, trabalhando no presente momento. Dentro dessa segunda fase, fase também chamada de policitação, oblação ou fase da proposta, nós já temos uma proposta formalizada. Temos, por demais, em virtude disso, o que? A vinculação do proponente. Vinculação do proponente, do policitante, ou seja, daquele que faz a proposta, à proposta que foi realizada, E até aí tudo tranquilo, se encontra esculpido e talhado no artigo 427. Lembrando-se sempre, que em algumas situações essa vinculação não será obrigatória. E daí nós ventilamos com vocês a formatação, ou seja, a realização da proposta entre as pessoas que se encontram presentes e entre as pessoas que estão ausentes. No final do bloco passado eu trouxe uma indagação para vocês. Eu queria saber o seguinte, se é possível a proposta sendo realizada, materializada para várias pessoas, ou seja, sendo a proposta realizada e materializada aí no sentido Backstreet Boys para everybody, Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu disse que eu tenho 3 ponderações para fazer com vocês. Mas de qualquer maneira, antes de responder essa pergunta e até mesmo antes de trazer essas ponderações, eu quero dar uma continuidade. Por quê? Porque eu falei para vocês acerca do artigo 428, que tira a obrigatoriedade daqueles contratos que estão entre as pessoas que estão presentes e as pessoas que estão ausentes. Mas eu acho que faltou talvez, um adendo, faltou aqui talvez uma razão, um sentido maior, ou seja, trazer para vocês o porquê disso. Então, quem traz o porquê disso é o artigo 434. O artigo 434 vai dizer o seguinte, que o contrato, quando ele é celebrado entre as pessoas que se encontram presentes, ele deve trazer uma aceitação na hora, ou seja, uma aceitação momentânea, ou seja, naquele exato instante, naquele exato momento, Por quê? Porque se isso não se perfizer, que isso não se realizar, isso não se concretizar, ou seja, significa então que não houve a pronta aceitação. E até aí tudo bem, Agora, com relação às pessoas que estão ausentes, com relação às pessoas que não se encontram naquele momento, surgem 2 teorias. Entre os ausentes, nós temos a teoria inicial chamada de teoria da agnição, que seria a aceitação, na subteoria da expedição. E essa é a regra, ou seja, no momento que a outra pessoa expede a vontade, é como se já tivesse aceito. No momento em que o oblato, então, expede aí, ou seja, a anuência, é como se o contrato já tivesse, então, formalizado, ou seja, se o contrato já tivesse, então, sido plasmado, materializado. Em contrapartida, nós ainda temos os incisos 1, 2 e 3 do artigo 434, que trazem aquelas hipóteses do que? Da teoria da ignição, que é a aceitação, na subteoria da recepção. Ou seja, são situações que o contrato só se formaliza, ou seja, só, na verdade, acaba sendo concretizado no momento que o sujeito que fez a proposta recebe aquela aceitação, tudo bem? Então, de qualquer forma, eu acho que seria interessante fazer a leitura do artigo 428 cumulativamente com o artigo 434 do Código Civil, tudo bem? Dito isso, vamos para a resposta e vamos para as 3 ponderações. E por que 3? Porque 3 é o número mágico. E só um adendo, quando eu falo do artigo 434, lembrem que essas situações excepcionais são 3 também, Ou seja, aquelas que a gente fala da subteoria da recepção. Ou seja, tipo uma proposta Mambo number 5, 1, 2, 3, Só para aí, Ou seja, 1, 2, 3, Esquece o 4, 5, que daí para no 3, porque é mágico, para no 3, porque é holístico, Porque é Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Zeus, Hades e Poseidon. Dito isso, então, vamos trazer aí com vocês, a resposta da minha indagação. Eu perguntei para vocês no final do bloco passado, o que, prof, o que, O seguinte, é possível que o sujeito que é o policitante, é possível que o sujeito que é o proponente, ele realize uma proposta, para um número plural de pessoas, ou seja, no sentido de Backstreet Boys, para everybody, E essa pergunta que cai mais do que o Neymar dentro dos certames, dentro das provas de OAB, dentro das provas de concurso público. E a resposta é o quê? A resposta é bros, a resposta é sim, 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 porque bros é mágico,
Não sei se vocês lembram dessa música, que é a Minha Prometida. Mas, de qualquer maneira, sim, é possível, né? É possível essa materialização de uma proposta para um número plural de pessoas. Mas, e aí que está a diferença, vírgula, então, mas, desde que, né, essas pessoas sejam determináveis, mas, desde que eu saiba para quem eu estou realizando, materializando essa proposta. E esse é o pulo do gato, essa é a observação, né, aí que a gente tem que trazer com uma grande atenção, ou seja, como se fosse um grande alerta, né? Então, eu posso realizar, mas eu tenho que saber, pelo menos, quem são, teoricamente, essas pessoas. Tem que ser determináveis, tá certo? Determináveis. Tudo bem, tudo tranquilo. E se eu quiser me desfazer dessa proposta? Eu posso me desfazer da proposta? Eu posso, na verdade, né, dar uma volta para trás? Ou seja, como diria aí Fábio Júnior, volta, vem viver outra vez a meu lado. Ou seja, eu posso querer retroceder naquilo que eu ofertei? E a resposta é sim, né? É sim, mas desde que seja materializado, desde que seja concretizado, nos mesmos moldes, né, da oferta. Por quê? Em virtude da ideia de paridade de formas. Então, se eu oferto de uma maneira para um número plural de pessoas, eu tenho que desfazer essa oferta nos mesmos moldes para esse mesmo número plural de pessoas. Tudo isso que eu estou pontuando para vocês está esculpido, está talhado, está cunhado no artigo de número 429 do nosso Código Civil. Então, o 429 do Código Civil, ele nos traz justamente essa ponderação, né, do número determinável de pessoas. E até aí, tudo tranquilo, até aí mais do que so far, so good, né? Vamos então para a nossa segunda observação. A segunda observação, gente, salvo engano, ela está esculpida no artigo 431. E ela fala assim, ó, se a pessoa ela responde, né, ou seja, o oblato, depois do prazo, né? Se o oblato de repente faz uma contraproposta, ele traz uma adição, né? Ou seja, é um contrato novo, né? Isso daí é óbvio, ou seja, houve uma mudança, houve uma nova roupagem naquilo que o solicitante, que o policitante, ele ofertou. Então, se é fora do prazo, né? Se há adição, se há mudança, é como se fosse uma modificação, uma nova proposta. E isso fica claro no próprio artigo 431 do Código Civil. Essa é a ideia dele, então, ou seja, se houve um repaginar daquele contrato, né, pensem que é um contrato novo, ou seja, é uma proposta nova, né? É essa a ideação. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, até aqui, né, acredito que não tem nenhuma informação que choca, né? Ou seja, nenhuma informação aí que choque, mas não é galinha. Mas, de qualquer maneira, vamos além, como diria Buzz Lightyear, né? Vamos além, vamos aí trazer a nossa terceira ponderação, a nossa terceira advertência. Prof, qual que é a terceira advertência? E essa também é importante. Essa também, né, aí sopesa, ou seja, acaba sendo perquirida com grande frequência também dentro de alguns certames, né? A terceira ponderação, a terceira, né, no caso, pergunta, né, propriamente dita, é justamente acerca aí do local do contrato. Qual que é o local do contrato, né? Onde que esse contrato vai ser aí formalizado? Onde que esse contrato, né, vai ser realizado, plasmado? Existe alguma indicação, alguma pontuação em algum artigo? E a resposta é sim. Só que a gente tem que valorar o quê? Tanto no direito interno, né? Quando a gente fala do direito interno dentro do nosso Estado soberano, e não podemos nos esquecer também do direito internacional, quando a gente fala então do direito da gente, do droit de jeu, do Völkerrecht, do Law of Nations, né? Ou seja, porque eles têm aí valorações distintas, né? Ou seja, eles têm aí, ou seja, planos distintos. Então vamos responder o local do contrato no plano interno e no plano internacional. Quando eu falo de um contrato realizado, né, ou seja, no âmbito nacional, né, é importante dizer que o local do contrato é o local onde reside o proponente. Então, é o local, aqui, desculpa, é o local da proposta, né? Desculpa, é o local da proposta, é o local da proposta. E isso está cunhado no artigo 435 do Código Civil. Então, no artigo 435 do Código Civil, nos diz que se o contrato ele é realizado em âmbito nacional, né, se dará no local da proposta, tá? Tudo bem, tudo tranquilo. Agora, se ele é materializado no plano internacional,
internacional, né? Uma pessoa está no Zimbábue, outra pessoa está no Azerbaijão. Legal falar essas palavras, né? Legal falar esses países. Você incha a boca. O que acontece, né? O local desse contrato, daí sim, é onde reside o proponente. Isso se encontra esculpido no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB, né? Daquela lei de sobredireito, daquela lex legum, a lei para governar todas as outras leis. Até porque é ela, né, que fala do direito internacional privado. Então, mais uma vez, qual que é o local do contrato? Depende. Se no plano nacional, local da proposta. Se realizado, né, internacionalmente, onde residir o proponente, onde residir o policitante. Com base nisso, né, terminamos então a nossa segunda fase e vamos no próximo bloco trabalhar com vocês a terceira fase da formatação do contrato. A terceira e a quarta, diga-se de passagem, né, que é a fase do contrato preliminar e contrato definitivo, são muito mais céleres, então muito provavelmente já terminemos no próximo bloco. Deixo desde já um forte abraço para todos e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.